Olá, galera, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante e polêmico. O suicídio à luz da Bíblia. Estamos vivendo um tempo onde muitos cristãos, protestante ou evangélico, têm se suicidado. Em algumas circunstâncias, até líderes religiosos, como pastores. Nunca vimos tanto suicídio de pastores como tem visto nos últimos tempos. E é preocupante. Mas isso tem despertado ou levado a reflexões e também a interrogações. Uma das que eu tenho ouvido bastante é: o cristão que comete suicídio vai para o inferno? Precisamos um pouco de reflexão sobre isso e tirar aqui algumas dúvidas. E eu espero que nessa palavra, nessa mensagem, que não tenho interesse de ser muito extensa, possa pelo menos elucidar um pouco. Mas quero dizer aqui que eu não sou uma sumidade sobre o assunto e, portanto, é a minha posição a respeito disso. E com certeza tem muitos que vão discordar, e tem outros que vão concordar, tem algumas que vão acalmar o seu coração. Primeiro eu gostaria de mencionar para você que um dos textos bíblicos, que nos leva a pensar, a refletir a respeito disso, é que um dos mandamentos da lei de Deus diz: não matarás. Nós precisamos pensar a respeito desse texto, desse assunto que fala a respeito disso e pensar um pouquinho sobre o não matarás. Não matar significa aí sim uma circunstância. Significa que eu não posso tirar uma vida. E essa vida tanto pode ser a de outro como a minha mesma. Se eu faço isso, eu estou cometendo uma falha, eu estou cometendo um pecado. Agora, à luz da Bíblia, o que nós podemos compreender e entender a respeito da questão suicídio? Existe na Bíblia algum relato de pessoas que cometeram suicídio? Alguns teólogos e historiadores bíblicos, eles mencionam assim que há muitos relatos na Bíblia de suicídio. E nós vamos ver isso. Por exemplo, Abimeleque, em Juízes 9:54, ele comete um suicídio. Saul, em 1 Samuel 31:4, também comete suicídio. O escudeiro de Saul, em 1 Samuel também, nós vamos ver registrado isso, 31, de 4-6, comete suicídio. Aitofel, em 2 Samuel 17:23, comete suicídio. Zinri, em 1 Reis 16:18, comete suicídio. Judas, em Mateus 27:5, também comete suicídio. 5 destes eram homens pecadores e perversos. Não se sabe o suficiente sobre o escudeiro de Saul para fazer um julgamento a respeito do seu caráter. Alguns consideram Sansão também um exemplo de suicídio. Em Juízes 16, 26, 31, mostra ali que Sansão pediu a Deus, orou, suplicou misericórdia para que ele voltasse à sua força, e ele foi até o templo de Dagon, e ali ele estava reunido todas as pessoas, e todas as pessoas ali daquela cidade, que tinham causado aquela circunstância a ele, prendido, cegado, exatamente por conta dele ter revelado aonde estava o poder da sua força, e Deus restaurou essa força a ele, e ele lá dentro, empurrando as colunas, derrubou todo o prédio sobre eles e morreu junto com todos que estavam ali dentro. Alguns dizem que foi um auto-suicídio. Mas nós precisamos também considerar, nesse caso de Sansão, a seguinte questão: que Sansão não tinha como objetivo se suicidar. Ele tinha como objetivo destruir todos os inimigos. Esse era o objetivo de Sansão nessa questão. Mas precisamos então pensar um pouco, De acordo com a Bíblia, o suicídio não é o que determina se uma pessoa ganha ou não o acesso ao céu. Se descrente comete suicídio, ele não fez nada mais do que acelerar a sua jornada para o inferno.
ou para o lago de fogo. Entretanto, no fim das contas, a pessoa que cometeu suicídio estará no inferno por ter rejeitado a salvação através de Cristo, não por ter cometido o suicídio. O que a Bíblia diz sobre um cristão que comete suicídio? A Bíblia ensina que podemos ter a garantia de vida eterna a partir do momento em que verdadeiramente cremos em Cristo. Em João 3,16 está dizendo exatamente isso. Ali diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não perecer aqui não significa morte física, significa morte espiritual. Segundo a Bíblia, os cristãos podem saber que possuem a vida eterna sem qualquer dúvida. Está registrado isso em 1 João 5,13. Nada pode separar um cristão do amor de Deus, segundo Romanos 8, 38 e 39. Nada, nem a morte pode nos separar. É o que diz lá. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus. Se nenhuma criatura pode separar um cristão do amor de Deus, e até mesmo um cristão que comete suicídio, é uma coisa criada. Então, nem mesmo o suicídio pode separar um cristão do amor de Deus. É isso o que eu penso. Jesus morreu por todos os nossos pecados, e se um cristão verdadeiro, em um momento de crise e fraqueza espiritual, comete suicídio, esse pecado ainda seria coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Lembrando que hoje o que tem levado muitos cristãos ao suicídio é uma doença grave. E eu acredito que na justiça de Deus, jamais Deus vai considerar, né, que uma doença como essa seja algo que leve à perda da salvação. Porque na Bíblia nós não cremos, eu como batista não creio na perda da salvação. Crente verdadeiramente salvo, uma vez salvo, salvo eternamente. E há muitos que questionam essa questão, mas por quê que não perde a salvação se ele comete pecado? Eu quero dizer que o cristão convertido, transformado, lavado no sangue de Jesus Cristo, o cristão que nasceu de novo em Cristo, ele não tem prazer no pecado. Não significa que ele não peque, mas ele não tem prazer no pecado. E como ele não tem prazer no pecado, ele não permanece no pecado. Portanto, ele é salvo. Ele não vai se perder de forma nenhuma. Não é eu cometer um pecado que me tira a salvação. Se fosse assim, eu hoje estou salvo, amanhã eu estou perdido, hoje estou salvo, amanhã eu estou perdido, hoje estou salvo, amanhã eu estou perdido. Isso não existe para Deus. Só existe que eu sou salvo ou perdido. E isso é algo que Deus conhece, não somos nós. Portanto, tem muita gente dentro de igrejas cristãs, evangélicas, em todas as denominações, que simplesmente pode ser um convencido e não um convertido. E ele está perdido mesmo. Não é porque ele pecou que ele perdeu a salvação. É porque ele nunca teve essa salvação. Ele nunca foi salvo. É simplesmente assim. Portanto, né, refletindo aqui mais uma vez, eu não creio que um cristão verdadeiramente convertido perca a salvação por causa do suicídio. Porque, na verdade, muitas vezes o suicídio é uma pressão que ele não conseguiu controlar, dominar, suportar. É uma doença como a depressão. A depressão tem levado muitas pessoas ao suicídio. E, sinceramente, eu quero dizer uma coisa para você. Só Deus mesmo para saber tudo o que passou naquele coração. Os motivos e as razões que ele chegou a um ponto de desespero, onde ele não encontrou mais saída. Viver nesse mundo passou a ser um peso. E se nós formos olhar na Bíblia, nós vamos encontrar vários que tiveram depressão, sofreram com depressão. Vários que sofreram com depressão. Você vai encontrar, por exemplo, um Jó depressivo. Você vai encontrar Elias depressivo. E olha que são homens tremendos nas mãos de Deus. Você vai encontrar outras pessoas com sintomas de depressões dentro da Bíblia. Pessoas que chegaram a desejar a morte. Chegaram a dizer que preferia ter sido um abortivo, ou seja, ter sido abortado antes de nascer. Portanto, são pessoas que desejaram a morte. E aí, quando eu trago para o contexto de Cristo, quando Cristo diz que se eu disser uma palavra raca, né, no sentido ali, quando ele diz lá no Velho Testamento está escrito não matarás. Eu vos digo, né, que se você disser uma palavra pejorativa, uma palavra raca, você já é réu de inferno. Portanto, já dizia ali que se fosse um assassinato, se você tivesse cometido um assassinato, né, sem um arrependimento, ou seja, um pecado nisso, você já estava condenado. Como diz lá o texto, isso fazendo Jesus estava fazendo ali um
uma interpretação daquilo que tinham dito lá no Velho Testamento, que estava escrito na lei. Na lei dizia, não assassinarás. E eu já digo que não é só assassinar, com pegar uma faca, um revólver, uma arma e tirar a vida de alguém. Basta você desejar. E eu quero dizer que isso, meu querido, se é assim, então quando Elias desejou morrer, ele já estava se suicidando. Quando Jó desejou morrer, ele já estava se suicidando. E quando eu penso em suicídio, eu já cometi um suicídio. Para Jesus é assim. Portanto, meu querido, não vamos julgar as pessoas, porque cremos na palavra de Deus e a palavra de Deus é que é a verdade. Suicídio cristão à luz da Bíblia para você. E eu quero te pedir aqui para você que, por favor, não saia daí antes de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, acione o sino, que sempre nós vamos ter aqui assunto muito interessante para discutir e você, né, está também aí com liberdade de deixar nos comentários, se assim desejar, pauta para que nós possamos estar abordando alguns assuntos aqui muito interessantes e que venha elucidar o coração de muitas pessoas. Por hoje é só, fique com Deus, um shalom.